Quando meu filho ficou doente, a gente recebeu o diagnóstico, porque eu gosto de lidar com a vida, tanto minha como a dos meus filhos, de uma forma bastante franca. Então, quando ficou pronto o resultado do exame, o médico entrou em contato comigo e disse que queria uma reunião para passar o diagnóstico. Eu falei, ok, mas eu vou junto com o meu filho. Não, mas é um diagnóstico que eu gostaria de dar primeiro para você. Eu falei, eu gostaria que nós recebêssemos o diagnóstico juntos. Eu não sabia o resultado do exame. E foi assim que foi feito. Quando a gente recebeu o diagnóstico que ele tinha um tipo bastante raro e bastante agressivo de câncer, eu fiquei absolutamente muda. Eu não tinha reação. E o meu filho, que era então o paciente, falou assim, putz, vai ser barra isso, mãe. Então, imagina isso. Eu vivi a partir desse momento, durante 20 meses, aprendendo com o meu filho. Aprendendo como que uma diversidade dessa magnitude pudesse trazer coisas boas para nós. Não só eu e ele, mas eu, ele, o irmão dele, o pai, os avós, o núcleo familiar mais próximo, né? Então, quando ele falou isso, a gente saiu da sala, né? E ele falou assim, mãe, tô achando que isso vai ser uma boa. Por quê? Porque eu vou aprender a ser médico antes mesmo de entrar na medicina. E eu ainda com o coração apertado falava assim, mas Ale, meu filho, deixa eu te explicar uma coisa. Você está entrando no hospital como paciente. Mãe, mas é o básico. Como é que eu vou poder ser médico se eu nunca fui paciente? Então, você imagina esses toques. Então, durante esses 20 meses, a gente foi tendo como eu posso dizer, um relacionamento ultra profundo, ultra verdadeiro, ultra focado, né? Em não deixar desperdiçar nenhum momento da vida. Porque ele, eu e todo o pessoal da nossa família sabia que ele tinha 20% de sobrevivência. E eu triste, e o meu filho feliz. Mãe, 20%. Então, o que acontece? Todo esse aprendizado que eu tive durante esse tratamento do Alexandre, tratamento sempre entre aspas, né? Porque o tratamento foi ineficaz e ele morreu. Comecei a pensar assim, nossa, eu aprendi muita coisa, mas será que é certo, será que é justo eu deixar todo esse aprendizado comigo? Não, não é. E comecei então a escrever tudo o que eu tinha vivido nesse processo todo. Quando tudo isso ficou pronto, eu falei, bom, então eu acho que nesse momento, eu acho que eu posso mostrar essas folhas, essas páginas que eu escrevi, que é a forma como eu vi todo esse processo e tudo o que eu aprendi, que quando você está no olho do furacão, quando você está ali entre a vida e a morte, assim, literalmente, quando você é obrigada a assinar um documento de responsabilidade sobre a vida do seu filho, isso é uma coisa bastante diferente do dia a dia. Nesse momento, você não tem como contar ou dividir ou explicar nem para amigos o que está acontecendo. A pessoa não é capaz de compreender, porque ela está no trânsito, ela está no supermercado, ela está em outro ambiente que não comporta aquele nível de profundidade, né? de seriedade da vida. Então, nem o meu filho mais velho, Marcelo, ele de fato estava a par de coisas tão complicadas que aconteceram durante esse processo de internação do Alexandre. E o que acontece quando o Alexandre morreu? Eu queria muito que o Marcelo tivesse força para manter a vida dele e manter a vida dele com disposição, com alegria, com realmente acreditando que de fato valia a pena ser vivo, estar vivo. Então eu dei essas folhas para o Marcelo, meu filho, ler, e foi realmente uma bênção. Na verdade, os meus filhos me fizeram escritora, porque se o meu filho não tivesse morrido, não sei se eu teria escrito esse livro que chama O Pequeno Médico. Esse livro teve uma repercussão fabulosa no Brasil, está na 6ª edição.
Ele foi editado em Portugal, também com bastante sucesso, e não só na área médica. O que acontece é que eu tenho recebido muitas mensagens através do site do livro e também e-mails e etc., exatamente naquele objetivo que o meu filho realmente iria focar se ele fosse médico. E o objetivo do meu filho, se tivesse sido médico, era exatamente cuidar e dar uma atenção realmente devida ao relacionamento entre médico e paciente. Então, quando eu fui chamada para dar palestra no Einstein, por exemplo, foi um dia muito especial para mim, porque tinham mais de 400 médicos, são os médicos reconhecidamente mais bem preparados dentro do hospital, todos com PhD, mais de um, inclusive. Muitos da plateia tinham sido médicos da equipe do meu filho, que ele teve médicos de várias especialidades, urologia, oncologia, nutrição, fonoaudiologia, enfim, uma série de especialidades, e estavam todos na plateia. E foi uma ação inédita do Einstein, de fato convidar uma mãe cujo filho tinha nascido e morrido no mesmo hospital, para falar aos médicos diretamente, com zero de filtro, ao vivo, sem ninguém ter visto o que eu tinha para falar, num dia de homenagem aos médicos. E esse dia foi um dia muito especial, porque eu senti a presença do meu filho. Tipo assim, não, eu pensava, não, eu nasci para estar aqui neste momento, porque o que o meu filho gostaria que todos esses médicos daqui dessem mais atenção é, de fato, ao relacionamento entre médico e paciente, independente do resultado, se o paciente vai para casa ou se ele sai dentro de um caixão para o Getsemane, como foi que aconteceu com o meu filho. Então, num dos momentos da palestra, eu disse: vocês, senhores doutores, têm a profissão mais maravilhosa do mundo, porque vocês estão conosco nos momentos mais nobres da nossa vida, que são o nascimento e a morte. E durante esse período, vocês são as pessoas que estão mais próximas. Então, valorizem isso. Isso, entre outras coisas que eu disse, são exatamente as palavras do meu filho. Então, naquele momento foi muito bacana, porque a partir dali, né, eu fui aplaudida de pé por aqueles médicos, e é uma coisa inédita realmente na história do hospital. Então, assim, eu acho que o fato de eu ter me tornado escritora com esse meu primeiro livro, que chama O Pequeno Médico, é uma coisa que me deixa feliz em muitos sentidos, né? Primeiro, que é a voz do meu filho, que já, imagina, ele já ultrapassou o oceano. É sensacional isso. E, além disso, a partir daí, eu descobri que eu gosto de escrever. Eu descobri que eu sei escrever. E eu descobri que é mais uma forma de eu estar me comunicando com as outras pessoas, e sempre com esse meu objetivo, que eu tenho desde bem pequena. O que é? É assim, gente, a gente tem uma vida, olha que dádiva, olha que bênção. Então, o que a gente vai fazer com essa vida? Acho que basicamente é isso que permeia todo o meu trabalho como socióloga, como escritora, como palestrante, como fotógrafa. Então, assim, eu acho que cada pessoa vai criar uma vida, e eu tenho a noção de que essa vida que a gente cria não é para nós. O bacana é quando a gente divide, quando a gente compartilha. Então, imagina a minha satisfação quando essa foto do carrossel estava lá, na parede da Sala del Bramante, porque ali você está completamente transparente. Né? Aquilo lá sou eu, ou o meu livro sou eu, né? Então, e eu acho que a gente incentivar as pessoas a terem a tranquilidade e a clareza de se mostrarem como são, isso eu acho muito bacana.